Algo está errado. E você sentiu isso faz tempo. Talvez tenha sido quando viu aquele protagonista genérico gritar pela milésima vez. Talvez foi no episódio 3 daquele anime pado que parecia promissor e, de repente, ficou vazio. Ou talvez tenha sido quando, mesmo assistindo lutas incrivelmente animadas, você não sentiu absolutamente nada. Nenhuma emoção. Nenhuma conexão. Hoje, vamos falar sobre algo que está incomodando muita gente, mas que poucos têm coragem de colocar em palavras: o declínio do shonen. Não no sentido técnico, de produção ou de vendas, mas no sentido mais profundo: o declínio da alma. A perda do coração que fazia do shonen mais do que apenas um gênero. Fazia dele uma jornada de crescimento, dor, amizade, superação e emoção real. O que aconteceu com o espírito que fazia de animes como Naruto, Fullmetal Alchemist Temistauchal, Hunter vs Hunter ou mesmo Yu Yu Hakusho experiências transformadoras para uma geração inteira? Prepare-se, porque o que vamos discutir aqui vai muito além de nostalgia. Vamos explorar a morte lenta da alma do shonen moderno, e o que isso diz sobre a geração atual, sobre a indústria e, principalmente, sobre nós. Parte 1. A fórmula enlatada. O shonen sempre teve uma fórmula. Mas essa fórmula era só uma estrutura. Era o palco. O que dava vida ao show era a verdade emocional dos personagens. Era ver Rock Lee sangrando pela chance de ser reconhecido. Era assistir Edward Elric quebrando a si mesmo por um erro impossível de consertar. Era ver Gon perdendo a inocência, não porque ele era fraco, mas porque era humano demais. Hoje, a fórmula se tornou um produto. O protagonista já nasce overpowered. O rival aparece no episódio 1. A guilda, a escola, o torneio, o demônio interior, o fanservice, a menina tsundere que some depois do arco 2. Tudo isso é colocado em um pacote com música eletrônica, cenas bonitas e 12 episódios. E quando acaba, você já esqueceu tudo. Não é só que virou superficial, é que virou descartável. Parte 2. A indústria da pressa. Vivemos na era do algoritmo. A indústria de anime precisa de animes que viralizem rápido, que se encaixem em listas de melhores da temporada, que gerem clipes, edições, reações. E isso tem um preço. A profundidade virou inimiga da velocidade. Não dá mais tempo de construir personagens com nuances, vilões com motivações reais, histórias que crescem com o tempo. O anime precisa te conquistar nos primeiros 3 minutos, ou você fecha e vai pro TikTok. Isso afetou até mesmo os estúdios. Roteiros apressados, adaptações picotadas, finais corridos. Mesmo boas histórias são sacrificadas por cronogramas inumanos e orçamentos rasos. O resultado? Shonens que parecem pílulas de açúcar, doces no começo, esquecíveis no fim. Parte 3. A geração que não acredita em crescimento. Essa parte é delicada, mas essencial. Os grandes shonens clássicos não eram sobre vitória. Eram sobre esforço. Sobre fracassar repetidas vezes até aprender. Sobre treinar, cair, levantar. Sobre aceitar suas falhas, aprender com elas e seguir. Eles eram, no fundo, sobre amadurecer. Mas vivemos numa geração que não acredita mais no crescimento. O mundo está rápido demais. Tudo precisa ser agora. O protagonista não pode ser fraco no início. Ele precisa ser perfeito, estiloso, sombrio, emocionalmente distante e entediante. A jornada do herói foi trocada por um estilo do herói. E quando a jornada desaparece, a alma vai junto. Parte 4. As falsas emoções e a manipulação barata. Sabe aquela cena dramática onde o protagonista chora por um amigo que conheceu no episódio passado? Aquela trilha triste, a câmera lenta, as palavras sobre amizade, tudo perfeitamente coreografado. Mas algo está faltando, você não se importa. Porque emoção de verdade não vem da forma. Vem do tempo, da convivência, da construção. O novo shonen tenta te forçar a sentir algo que não teve tempo de se desenvolver. E essa manipulação emocional constante transforma sentimentos reais em clichês desgastados. O resultado? O espectador se torna cínico, desconfiado, insensível. E o shonen morre um pouco mais. Parte 5. Os brilhos que ainda restam. Mas nem tudo está perdido. Há autores que ainda colocam alma em suas obras. Como Mob Psycho 100, que fala sobre emoções humanas com profundidade brutal. Ou Jujutsu Kaisen, que apesar de seus vícios,
ainda entrega personagens como Gojo, Megumi e Nanami com uma carga emocional sincera. Chainsaw Man, mesmo caótico, traz uma melancolia existencial que ecoa de forma real em muitos jovens. Esses são exemplos de que o shonen ainda pode evoluir, ainda pode emocionar, ainda pode ser verdadeiro. Mas eles são a exceção. E isso diz muito. Parte 6. O espelho do shonen e o vazio cultural. O shonen é mais do que entretenimento. Sempre foi um espelho. Ele mostrava o que os jovens queriam ser. E também o que precisavam ouvir. Nos anos 90 e 2000, o shonen dizia: você vai cair, mas vai levantar. Você é capaz. Hoje, ele diz: você já é especial. O mundo é o problema. E isso não é só culpa do anime. É um reflexo da nossa cultura, das redes sociais, do medo coletivo, da ansiedade generalizada, da desesperança silenciosa que corre no fundo da juventude moderna. Estamos tão perdidos, tão exaustos, que não queremos mais crescer. Só queremos escapar. E o shonen, que um dia foi guia, virou fuga. Parte 7. Como recuperar a alma. O futuro do shonen depende de coragem. Coragem de desacelerar. De contar histórias que não seguem o checklist da temporada. De criar protagonistas que não precisam ser invencíveis, mas humanos. De nos lembrar que sentir dor não é fraqueza, e que amadurecer ainda é possível. Autores independentes, animadores apaixonados, estúdios menores e até fãs estão começando a buscar esse caminho. A alma do shonen talvez não esteja morta. Talvez esteja apenas esquecida. Mas ela está lá. Naquela cena em que um personagem hesita, respira fundo e escolhe fazer o certo mesmo com medo. Está na lágrima contida, no olhar de perda, na cicatriz que não é curada. Está nas histórias que falam de recomeço, de fé, de humanidade. E você, espectador, tem um papel nisso. Escolha obras com alma. Valorize histórias com verdade. Compartilhe personagens que erram, aprendem, crescem. Conclusão: a verdadeira vitória. Talvez o verdadeiro herói do shonen nunca foi o protagonista. Sempre foi você. Porque no fim, os animes que mais te marcaram foram aqueles que tocaram algo dentro de você que estava perdido. Eles te ensinaram algo. Te mudaram. Fizeram você olhar para si mesmo e dizer: eu posso melhorar. O shonen que tem alma é aquele que não termina quando os créditos sobem. Ele continua ecoando dentro de você, mesmo anos depois. E talvez, só talvez, seja essa vitória mais importante. Se você chegou até aqui, talvez você também esteja procurando algo mais. Algo que anime nenhum vai preencher totalmente. Porque a alma que falta nos animes talvez seja a mesma que falta em muitos de nós. E é por isso que, aqui no canal Mente Otaku, a gente busca mais do que apenas cultura pop. A gente busca significado. Se esse vídeo te tocou, compartilha. Se fez sentido para você, se inscreva. E se você, assim como eu, acredita que ainda existe beleza verdadeira, mesmo no mundo quebrado,